Mohan, ele vai nos dizer, tá, que nós precisamos dessa racionalidade aberta por natureza. Dialoga com o real que lhe resiste. Olha que interessante essa frase. O real que lhe resiste, tá? O que que isso significa? Significa que a realidade, ela, diante das nossas teorias, há uma resistência, ou seja, nós não entendemos essa realidade tal como ela é. Agora, aqui uma coisa interessante, tá? A inteligência artificial, ela trabalha com várias bolhas, embora que as pessoas pensem que é uma bolha só. Tá? Então, nós temos várias informações vindas de vários lados, por isso que tem os haters. Tá? O que seria o hater? É aquele que escapou a bolha e vai te encher o saco, tá? Então, esse hater, ele tá fora da bolha. Ou seja, ele está lhe entregando algo que você não gosta. Isso é um ponto positivo, tá? Um ponto positivo que talvez nesse mundo de inteligência artificial nós estamos cada vez mais próximos do real. Mas desde que nós tenhamos essa verdadeira racionalidade, que seria essa racionalidade aberta. Continuemos a leitura. Opera o ir e o vir incessante entre a instância lógica e a instância empírica. O que o Mohan ele está falando? Entre o mundo real e a nossa estrutura mental. É o fruto do debate argumentado das ideias. Então, se isso acontece, o que acontece? Nós ampliamos o nosso modo de, ou seja, o nosso modo de pensar ele tem que estar sempre confrontado pelo mundo real. Isso é fácil? Não. Isso é fácil para o professor? Também não. Nós, professores, temos uma tendência muito grande de alienar a ignorância. Ou seja, a ignorância está onde? Nos nossos alunos, nunca em nós. Para iniciarmos o processo de reflexão, o processo de filosofia. Nesse mundo regido cada vez mais pela inteligência artificial, é necessário mudar a nossa forma de interagir. Qual é a primeira necessidade, ou primeiro saber? Entendermos que nós podemos errar. Entendermos que aquele nosso conhecimento pode ter ilusões. E o do nosso aluno também. E da inteligência artificial também. E a partir disso, nós construirmos novas reflexões. Trazermos aquele conhecimento refinado da inteligência artificial, ou seja, aquele conhecimento científico e progredirmos, avançarmos, rompermos com as barreiras. Imprint cultural. Então, o que seria imprint? Tá? É a normalização. Então, vou dar o exemplo, a mão inglesa, né? Se você já viu um filme em inglês, né? Provavelmente você vai ver que o volante é do outro lado, né? Do lado direito, e, consequentemente, o trânsito é de outro lado. Então, nós olhamos e achamos aquilo estranho, né? Por que nós achamos estranho? Porque a nossa normalização, ela é pautada no imprint francês, tá? Da mão francesa, tá? Então, o volante, ele fica do lado esquerdo, né? Essa palavra imprint, tá? Vem da biologia, né? Que a imagem ao lado é do patinho feito, tadinho, né? Que era um lindo cisne, né? Então, a ave, a primeira pessoa que ela vê após sair do ovo, ela entende que é sua mãe, né? Então, olha só, gente, nós somos formados em um outro paradigma, tá? Nós somos formados no milênio passado, tá? Então, olha só, a forma de nós refletirmos, ela é uma forma que tende a se aproximar muito do positivismo, mesmo que nós façamos uma tese contra o positivismo.
tá? Nós, em geral, queremos fazer dentro das estruturas positivistas. A inteligência artificial, ela trabalha isso, tá? Ela trabalha esse nosso modo de pensar científico, tá? Isso é ruim? Não, tá? Descrever a realidade como ela descreve é algo ruim? Não, tá? Mas não basta, a vida é algo maior. Nós, professores, nós temos que refletir esse algo maior. Mas para tal, nós temos que saber que para iniciarmos esse processo, o primeiro ponto é nós entendermos que nós podemos errar, que nós temos um imprint cultural. O que seria esse imprint? Seria essa marca de nascer, que nós nascemos, que vai dizer o que é certo e o que é errado. Isso vem da biologia, então lembra sempre do patinho feio, tá? Que era muito lindo. Nós temos que romper esse nosso imprint para que nós atinjamos nossos alunos e alunas. Tem também uma outra coisa, o imprint cultural do mundo atual. Não é bom, isso é antes da inteligência artificial, nós estamos sempre correndo, tá? Essa indiferença social, ou seja, pode ser que tenha uma pessoa caída ao nosso lado, a gente passa correndo. E as criancinhas estão sendo formadas hoje, ou seja, elas estão sendo formadas em um mundo diferente, não significa que é pior nem melhor que o nosso, significa que é diferente. Né? Hoje, a principal mediação, o principal acesso ao conhecimento é via aparelhos, né, tecnológicos de inteligência artificial. Nós temos que ter em mente, então, que as nossas ideias, ou seja, os seres que nós criamos, eles nos possuem, tá? Nós criamos esses seres e eles estão nos possuindo, tá? Esse movimento de você cria ideias e essas ideias te possuem, tá? Então nós temos que nos libertar, ou pelo menos nós temos que ter conhecimento dessas ideias, tá? Eu tenho que saber quais são essas ideias que me dominam, para que eu possa iniciar de forma verdadeira essa reflexão com os nossos alunos. A inteligência artificial também pode possuir, tá? Ela pode estar cada vez mais presente no seu corpo. Como que nós vamos poder pensar além disso? Tá? Como nós vamos dar aquele estralo de conhecimento, tá? Aquela renovação de conhecimento. Mohan, ele vai nos dizer sobre o inesperado, né? O inesperado surpreende-nos. É o que nos instalamos de maneira segura em nossas teorias e ideias. E essas não têm estrutura para acolher o novo. Entretanto, o novo brota sem parar. Não podemos jamais prever como se apresentará, mas deve esperar sua chegada, ou seja, esperar o inesperado. E quando o inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e ideias, em vez de deixar o fato novo entrar à força na teoria incapaz de recebê-la. Que doideira, né? Então, quando acontece algo novo, a nossa estrutura mental, ela não deixa que ele chegue, né? A gente coloca barreiras, né? E da inteligência artificial é a mesma coisa, tá? Em geral, as reflexões que estão fazendo, elas são reflexões de um outro mundo, de um mundo em que as pessoas viviam sem inteligência artificial. Então, por exemplo, hoje tem sentido eu dar uma aula e explicar que Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. E não o contrário, tá? Eu sou professor, fica muito feio eu falar que foi Aristóteles que foi mestre de Sócrates. Mas é isso que é o mais importante, porque isso a inteligência artificial ela irá apresentar com muito mais detalhes, tá? Ela vai dizer quando
o Platão conheceu o mestre Sócrates, como que o Platão se apaixona pelo mestre Sócrates, a idade que o Platão provavelmente tinha quando ele conheceu Sócrates, a idade quando Aristóteles foi para a academia de Platão, quando ele rompe com o platonismo. Olha só, isso eu sei de cabeça? Claro que não, eu tenho que estudar. Tá? Isso é importante? Claro que é importante. Tá? Mas não é o mais importante do mestre Sócrates, não é o mais importante de Platão, não é mais o importante de Aristóteles. Isso eu vou aprendendo à medida que eu estou filosofando, à medida que eu estou refletindo sobre aqueles conceitos platônicos, eu vou conhecendo mais Platão. Isso eu posso ter a ajuda da inteligência artificial, ela não atrapalha em nada. Tá? Ao contrário, pode ser que muitas vezes ela vai nos ajudar. Ajudar a quê? A refletir. Mas para tal, eu preciso de um novo paradigma. Lembrando que o nosso querido mestre Mohan diz, as nossas teorias, elas barram as ideias. Então, nós temos que ter isso em mente, nós temos que saber essas forças que nos amarram para quê? Para propormos algo diferente. E aqui, vos apresento uma imagem, obviamente criada por inteligência artificial, do pedagogo, né? O pedagogo era um professor, o educador grego, né? Que conduzia as crianças aos caminhos do saber, né? Então, hoje, a nossa função é conduzir as crianças, ou os nossos jovens, ou os nossos alunos da pós-graduação, nos caminhos do saber. Lembrando, gente, não é conceitinho, tá? Se for conceitinho, a aula de filosofia ela pode ser tão chata como qualquer outra aula. É refletir a partir desses conceitos, é utilizar essas ferramentas. Tá claro isso? Tá? Ou seja, sermos pedagogos de verdade. Tá? Então, leiamos, Mohan. O dever principal da educação é de armar cada um para um combate vital para a lucidez. Olha que lindo, né? Armar cada um para o combate vital com a lucidez. Para tal, qual é a primeira coisa que você tem que saber? A tua reflexão, ela pode ter erro e ilusão. Mas ela foi racional. Sim, a razão também te engana. O mestre Freud vai dizer que talvez a tua razão, aquilo que você entende por razão, é o seu id, seus instintos mais primitivos falando para você fazer de forma racional. Pode enganar, pode ser que não, tá? A razão ela também pode dominar, você pode querer dominar o seu aluno, a sua aluna. Então, nós temos que ter isso em mente. Para quê? Para que possamos, daqui 10, 20 anos, guiarmos os nossos alunos e a humanidade em prol de um mundo melhor. O mundo está muito ruim. Estava ruim antes da inteligência artificial, tá? Não começou a estar ruim. Hoje não. Um mundo que tem guerra, que tem fome, tem uma pessoa que explora uma outra, uma pessoa que ganha 10, 20, 100, 1000 vezes mais. Um absurdo. Bom, se você quiser conhecer mais sobre os Sete Saberes, o CEP Edgar Morin dará um curso sobre os Sete Saberes, né, um curso completo com as minhas mestras, né, do conhecimento, né, Isabel Petralha, Maria Cândida Moraes, Maria Angélica Aroni e Maximina Freire, né. Deixarei aqui nos links dos comentários o, o link para você se informar sobre o curso. E